O Manel Serrão. Manel, muito obrigado por estares aqui connosco. Manel está acompanhado da Carla Pri. Disse bem o seu nome? Prié. Pronto. Era a nossa dúvida. Era a nossa dúvida, está retirado. Porque desta vez vamos falar de um tema que julgo ainda não termos abordado nos últimos anos aqui na Praça da Alegria. Já aqui falámos de pais que perderam os seus filhos, depois dos seus filhos nascerem, depois dos seus filhos viverem as suas etapas escolares. O que ainda não tínhamos falado na Praça da Alegria é da experiência de se perder um filho quando ele ainda está no ventre. A pequena Inês teria 4 anos quando a Carla e o João Carlos decidiram ser pais pela segunda vez. A gravidez aconteceu como desejavam, mas o desfecho não foi o mais feliz. Eu engravidei de gêmeos, portanto foi uma gravidez espontânea. Era uma gravidez chamada monocloniónica, portanto são gêmeos verdadeiros, monozigóticos. E a gravidez foi prosseguindo normalmente, bastante vigiada, com ecografias, não digo semanais, mas de 15 em 15 dias, até que quando eu pensava que já nada de mal poderia correr, não é? Que já estava quase com 32 semanas, eu recorro ao serviço de urgência do hospital porque estava com uma dor inexplicável, e foi quando me foi dito, portanto foi-me feita uma ecografia e me foi dito que se estava a dar o tal síndrome da transfusão feto-fetal. Às 32 semanas, as sequelas provocadas por este síndrome eram irreversíveis. As duas bebés acabariam por não sobreviver. O luto foi doloroso, mas 2 anos depois, a Carla voltava a engravidar. Eu pensei que ia correr bem, era só um bebê, portanto à partida o síndrome estava completamente posto de parte, como é óbvio. O que é certo é que não foi isso que aconteceu. Às 12 semanas detectaram outro problema na bebê, era outra menina, portanto uma mega bexiga que piorou de dia para dia, e a única hipótese, portanto, era fazer a interrupção médica dessa gravidez, porque era uma gravidez que não era viável, portanto era um bebê que não era viável. Portanto foi voltar tudo à estaca zero, portanto aquele processo de luto que eu estava ainda a construir e a viver, foi voltar à estaca zero. Lidar com mais esta desilusão não foi fácil, mas o certo é que o tempo acabaria por fazer um ajuste de contas com o passado, e o João nascia a 30 de março deste ano. Estamos muito felizes, nós e toda a família. Foi uma gravidez muito complicada, com muito stress, muita ansiedade. A nível físico tudo correu muito bem, mas a nível psicológico foi muito traumatizante. E agora estamos felizes, completa. Eu não posso dizer que me sinto completa. Estou muito feliz, mas acho que me vai faltar sempre alguma coisa, não é? Principalmente as gêmeas, porque foi numa fase muito tardia e já havia muitos projetos e muita coisa onde elas estariam incluídas, e pronto, é uma família feliz, mas se calhar ainda não completa, não totalmente completa. Apesar de haver coisas que não se esquecem, a adversidade já faz parte do passado. Agora, o comando da vida é mesmo deles, numa casa cheia de alegria e de sorrisos contagiantes, num projeto de vida e família onde o melhor ainda está para vir. Carla, em parte ouvimos as consequências psicológicas que conseguiu transmitir. Acredito que suas, principalmente porque os bebés estavam no seu ventre, do seu marido, que estava próximo de si, da sua filha, Inês. A minha filha também foi muito complicado. Ela, na altura das gêmeas, tinha 4 anos, portanto, ela viveu a gravidez connosco, não é? Já sabia que tinham sabia, 2 manas. ela fazia questão de dizer a toda a gente que eram 2. As pessoas diziam, vais ter um mano. E ela, não vou ter um mano, vou ter 2 manas. E foi muito complicado. Quando eu cheguei do hospital, tive muito medo da reação dela, porque já não tinha aquela barrigona enorme, não é? E ela chorou. Eu contei-lhe, disse-lhe como se pode explicar a uma criança de 4 anos, não é? Expliquei-lhe, portanto, que as manas já não vinham, que tinham ido para a estrelinha, e ela chorou. Chorou, disse que não queria, que queria as manas à beira dela, e eu tentei-me controlar o máximo que podia, não é?
Mas ela depois, com o tempo, foi-se adaptando e ainda hoje tem 7 anos, ainda hoje fala nelas e às vezes à noite vai a ver uma estrela e diz, olha as manas, e diz adeus à estrela e pronto. Da segunda experiência? Ela não soube. Ela não soube sequer? Não, porque, portanto, nós já estávamos com receio, não é? Eu já estava um bocado traumatizada do que tinha acontecido e então eu disse sempre ao meu marido e aos meus pais e disse sempre, não, só conta a Inês depois da ecografia das 12 semanas, que é aquela ecografia... Mais consolidada. Exatamente. E então nunca lhe disse nada. Quando fizesse a ecografia foi quando foi detectado o problema na outra bebé e então ela acabou por nunca saber o que tinha acontecido, não é? Carla, onde é que foi buscar coragem para tentar pela terceira vez? Eu nunca perdi a coragem, ou seja, eu perdi as gêmeas, foi muito, muito, muito doloroso. Não, acho que nem sequer há palavras para exprimir o que se sente numa altura destas. Já tinha construído muitos planos. Muitos. E depois dizia, pronto, eu fui muito bem seguida e quero agradecer imenso ao Hospital São João, que foi uma equipa excelente. A professora Teresa Rodrigues, que eu adoro, que há de estar sempre no meu coração. Eu, quando as perdi, sempre disse, eu fui acompanhada por uma psicóloga de São João também, e eu sempre disse, eu quero ter outro filho, eu não vou ficar por aqui. E assim foi, e tentei uma segunda, também não deu certo, e então à terceira eu disse, eu vou tentar mais uma vez, mas será a última. Se correr bem, corre, se não correr bem, eu fico por aqui. Porque em termos físicos e psicológicos... Sem a mãe não resulta. Exatamente. E com o pai? O pai acordou sempre em tentar mais uma vez, tentar uma segunda? Sim, eu acho que sim. Portanto, nós conversávamos sobre o assunto. Acredito. E ele acompanhou-me sempre. Eu acho que ele sempre tentou-me compreender também, porque ele também passou muito, também sofreu muito. E ele disse sempre, vamos para a frente, vamos tentar mais uma vez. E pronto, temos sempre muita força e muita coragem. E foi uma decisão conjunta dos dois. Manel, isto só acontece a pessoas especiais, que têm esta capacidade de resistência. Esta capacidade de resistência, eu acho que o instinto maternal e as pessoas, enfim, isto acontece com quem não tem filhos e com quem já tem um filho. E acho que, eu nunca tive essa experiência pessoalmente, mas imagino alguém que teve as crianças dentro dela e que, enfim, que aconteceu isto, tem uma grande vontade de voltar a ter. E eu percebo isto, que diz que, mesmo tendo um fim feliz, digamos assim, mas não vai esquecer nunca aquelas que teve, não é? E com quem construiu sonhos, não é? Portanto, é uma história bonita. Eu acho que eu convivo, não na família, mas convivo diariamente com uma história semelhante. Também já teve 2 experiências falhadas desta forma e que, enfim, que tenho até muita dificuldade em conseguir tentar uma terceira vez, mas não está a desistir também. Eu gosto das pessoas que não desistem e, portanto, se não for assim, há agora outras técnicas também, se calhar também iria para aí depois, as técnicas, e há outras formas, até a adoção é sempre uma solução. Eu acho que quem tem esta vontade de ser mãe, quem tem vontade de ter filhos, deve perseguir até ao fim. Se puder, desta forma, ainda bem, ficamos todos contentes com isso. Se não há outras formas, tem que tentar. E depois há muitas crianças aí, a precisar de gente que goste de crianças e que seja capaz de as educar. Bem, mas não é? Para alguns pais esse é um obstáculo. Não talvez para os pais que já tiveram um filho, mas para aqueles que nunca tiveram e que procuram, anseiam muito uma criança, é difícil aceitar, adotar sem ter um que seja deles, não é? Claro. Então para a mulher muito mais, não é? Porque quer viver essa experiência da maternidade e se calhar só assim é que se sente completa. E aí nós estamos à parte, não é, Manel? E só elas é que Pois, podem eu acho que é um sentimento muito mais feminino. Muito mais maternal. Mas eu acho que os homens também depois percebem isto, que eles ficam solidários. Acho que tenho certeza que o marido da nossa convidada, da Carla, que de certeza depois que aconteceu ainda ficou com mais vontade de ter filhos, tenho certeza disso. Eu acho que comigo aconteceria o mesmo, de certeza. E portanto, mas eu acho que sobretudo aqui esta mensagem é primeiro não desistir. E depois, as pessoas que realmente têm condições para ter filhos, têm vontade de ter filhos. O mundo está todo a precisar de ter muitos filhos, mas de preferência... A Europa Ocidental, de preferência. De preferência, a Europa Ocidental, claro, o mundo em que nós estamos inseridos, o país, o mundo... É verdade, na China tem gente a mais. Exato, mas nós estamos a precisar muito de ter filhos, mas sobretudo filhos tidos por gente que pode ter, mas os quer ter. Claro. Os quer ter com muita força, como acho que é o caso desta história que trouxemos hoje. Tem muito amor para lhes dar. E eu acho que também quem está nestas coisas fica
eu acho que foi recompensada também, podia não ter sido, acabou por ser recompensada pelo esforço, pela vontade que pôs, pela coragem de ter desistido, acho que foi recompensada e, portanto, acho que esta grandeza que teve agora vai recompensá-la a vida toda. E para a Inês, este é o bebê dela? Ela adora o irmão, adora. Ela diz que é o meu fofo. É o meu fofo. Ela está muito feliz com o nascimento do irmão, muito, muito feliz mesmo. Claro, passou por aquela fase normal de ciúmes e da chamada de Todas as atenção. atenções, não é? Exato. Mas gosta muito do irmão mesmo, muito mesmo. E não voltou a abordar o assunto das gêmeas? Tem alturas. Tem alturas. Portanto, ela tinha 4 anos no espaço. Há memória. Sim, sim. E ela começou às vezes perguntava-me, por exemplo, houve um Natal, portanto, elas faleceram próximo do Natal de 2008. Para ajudar, não é? Pois, foi muito próximo do Natal. E no ano a seguir eu lembro-me dela me dizer assim: mamãe, será que as manas vão ter prendas lá em cima e será que vai lá o Pai Natal? Portanto, eu sei que elas estão na mente dela. Às vezes ela fala, outras vezes não, mas tenho a certeza que ela não se esquece delas. Nem eu queria que ela se esquecesse. Manel, ainda há pouco falavas das pessoas que tentam e procuram muito a obtenção de um filho e que não o conseguem fazer. Nós fomos também saber que passos clínicos são os necessários para que se tenha sucesso, se é que se pode ter sempre sucesso, o que não nos parece que seja, em todos os casos, 100% viável. É um drama silencioso, mas bem real em muitas famílias portuguesas. Falo-lhe de casais que alimentam o sonho da paternidade, mas que pelas mais diversas razões se deparam com o diagnóstico da infertilidade. Só em Portugal estima-se que pelo menos 15% dos casais conhecem de perto este problema. Nós consideramos que a infertilidade, ao fim de um ano de relações desprotegidas, tentar engravidar em que não é conseguida uma gravidez. A partir daí, portanto, os casais devem ser, mesmo que sejam casais novos, etc. Portanto, o normal é que ao fim de um ano tenha havido uma gravidez. Não sendo esse o caso, convém procurar ajuda médica. Nestes casos, o primeiro passo é a consulta do médico de família, que acaba por encaminhar cada casal para os médicos especialistas dos grandes hospitais de fim de linha, como o São João. Aqui, todas as semanas, há 10 novos casais a passar por uma primeira consulta, num somatório de 500 novos casos anuais. Aqui na região, portanto, o Hospital de São João recebe dos centros de saúde aqui do Porto, que são da sua área, e depois recebe os doentes que vêm do Hospital de Matosinhos, da Póvoa e de Viana. Em princípio, fazemos uma abordagem do casal e vamos tentar diagnosticar os principais fatores de infertilidade, que são ou feminino ou masculino, ou às vezes até são dos dois, não é? Na mulher, os fatores mais importantes é a anovulação, problemas de ovulação que geralmente são os mais fáceis de resolver. Podem ser problemas anatómicos, da obstrução das trompas, ou sim, e depois outros problemas mais raros. No homem, faz-se um estudo básico do espermograma e também já vemos se há algum fator masculino ou não. Depois, dependendo em 15% dos casais, nós também estudamos todos e não encontramos nenhum fator de infertilidade, cai-nos de causa desconhecida, que também, depois seguem para tratamento. Cada caso é um caso, mas felizmente a medicina tem dado razões para ter esperança. Na Unidade de Medicina de Reprodução do Hospital de São João, há projetos de vida que dão os primeiros passos. Muitas mulheres acabam por conseguir engravidar e regressam 9 meses mais tarde para dar à luz, desta vez no piso de obstetrícia. O procedimento começa aqui, é aqui que a medicina tenta ajudar os pais a fazerem bebés e eles depois acabam por nascer lá em cima. Quando conseguem esta subida de piso, para vocês é uma grande satisfação. Sim é. E eles também, de uma maneira geral, são casais que ficam muito ligados aqui à unidade. Nós depois passamos para a consulta da obstetrícia. Geralmente quando vêm à consulta vêm-nos cá mostrar a barriga, mostrar as fotografias de bebés, dizer se é menino, se é menina, trazem-nos fotografias, aliás podem ver ali no corredor, temos algumas fotografias. E depois, geralmente, quando tem o bebê, depois vem-nos cá mostrar os bebés. Além da esperança, aos pais é pedida muita paciência. Regra geral, para os tratamentos mais simples, não há listas de espera, mas mediante cada problema concreto, da inseminação artificial à fertilização in vitro ou diagnósticos pré-implantação, são tratamentos onde a espera pode ir de 3 meses a mais de 1 ano. O certo é que tudo acaba por valer a pena quando a luz ao fundo do túnel se acende mesmo e o sonho de ser pai ou mãe
se torna realidade. E apesar de tanto avanço tecnológico, ainda há muito que avançar para se conseguir dar maiores taxas de satisfação a quem não consegue a fertilidade ideal para o nascimento de uma criança. Quem causa a infertilidade, Manel, também pode ajudar a promover discordâncias entre o casal. Sabemos que vivemos numa sociedade machista e os homens, ou alguns deles, ainda têm uns larguíssimos preconceitos, porque estão a demonstrar uma perda de virilidade. Pois, eu acho que ainda hoje muita gente, quando há um caso desses, acha sempre que a culpa é da mulher. E já sabemos hoje que isso não é verdade. Mas, enfim, é muito difícil convencer muitas vezes os homens a submeterem-se a exames para saber se o problema é deles. Quer dizer, mesmo o próprio, acho que, infelizmente, ainda hoje, na maioria dos casos, acha sempre que o problema é da mulher. Quer dizer, não percebe porquê. Enfim, é assim, a olho nu, não vê com certeza dificuldades e, portanto, não percebe que pode ter outro tipo de dificuldades, que não vê, não detecta a olho nu e que, portanto, que a relação pode não ter a fertilidade desejada por culpa que lhe seja sacada a ele, não é? Infelizmente, o macho viril nunca falha, não é? Claro, nunca falha e, portanto, agora, hoje em dia, as pessoas, os casais mais novos, eu penso que já aceitam isso de outra forma e até vão os dois submeter-se a exames sem nenhum preconceito, não sabem se é deles, se é dela. Aqui não há culpa, eu acho que a gente põe a culpa, a palavra culpa é feia para isto. Eu acho que não é culpa, é o problema. Efetivamente não há, mas é culpa. também há Ninguém tem muitos culpa, casais... a culpa pressupõe uma intenção, pressupõe uma vontade, não é? Uma vontade. E, portanto, eu aqui acho a palavra culpa feia. Portanto, o problema pode ser dele ou dela e até acho que um bom princípio, até para o casal, deve ser sempre irem os dois ver. Que não vale a pena primeiro ir a mulher para ver se é a mulher, porque isso já dá a entender que ele acha que a culpa é dela. Se forem os dois ao mesmo tempo, pronto, depois logo se vê. Até pode ser dos dois. Até pode ser dos dois. Portanto, eu acho que o conselho que eu daria é sempre os casais que tiverem que for dar este problema, vão os dois juntos saber. Embora tenham preconceito de achar que a culpa é dela ou que é dele. Também. Sim, há muitos casais o que nas mulheres, supomos nós, também será um problema também daqui de algum preconceito, que é a incapacidade de gerar uma vida, não é? E de estar a impossibilitar ao homem ter filhos, não é? Ao homem com quem se vive. Não são raros os casos, ainda em relação aos sentimentos de culpa, que é óbvio que não há culpa de lado de ninguém, mas é frequente muitos casais também ficarem desavindos e até se separarem nestas alturas, porque justamente começam a atribuir culpas um ao outro e não conseguem ver a luz ao fundo do túnel e são anos, por vezes, de desgaste e isso acaba por desgastar também a relação. Carla, só para terminar, entre um casal. Alguma vez admitiu a hipótese de adotar durante este processo todo? Chegou-me a passar pela cabeça, sim, mas a minha vontade de ter um filho, portanto, meu, biológico, era tão forte que era uma hipótese muito remota para mim e para o meu marido. Se calhar, se tivesse esta terceira vez não tivesse corrido bem, se calhar ia ser uma hipótese mais viável e mais presente, não é? Mas eu tinha uma vontade muito, muito, muito grande de voltar a ter outro filho, porque afinal de contas eu tinha tido a Inês e foi uma gravidez perfeitamente normal, então eu achava na minha santa inocência, exatamente, que tudo corria sempre bem. Felicidades para a vossa família, Manel, muito obrigado, até para a semana. Obrigada, é bom Manel. Que cada vez que decide ter um filho e não tem a certeza se o pretende, pense no amor que ele lhe tem para dar, que é com certeza inesquecível. Nós voltamos segunda-feira às 10. Tenham um bom fim de semana.